Bom dia, alunos. Vamos começar aí a nossa quarta aula do curso de cardiologia, a aula de fibrilação atrial. Bom, a aula de fibrilação atrial, como todas até agora, também é uma aula muito importante. E, claro, né, todas as aulas da cardiologia são importantes, já que a cardiologia é a especialidade mais importante, né? O coração é o órgão mais lindo que tem. Mas brincadeiras à parte, a fibrilação atrial é assim muito importante porque ela é a arritmia maligna mais comum no mundo. Então é uma causa frequente de chegada aí nos prontos-socorros, no consultório, principalmente na população mais idosa, é uma arritmia que tem alta incidência e prevalência. Então é muito importante vocês saberem tratar, até porque o tratamento, as drogas, elas têm efeitos colaterais importantes e interações importantes. Então é muito importante que vocês saibam tratar, e eu falei bastante importante, né? Mas é crucial que vocês saibam tratar, conheçam essa patologia e entendam direitinho. Então vamos começar. O conceito da fibrilação atrial já dá pra gente estabelecer nesse primeiro slide, que é uma arritmia, então, em que eu tenho um ritmo cardíaco irregular, ou seja, os intervalos entre as ondas R são variáveis. Ó, esse intervalo RR é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Então, elas são, o ritmo cardíaco é irregular e eu tenho uma ausência de onda P. Você vê que na linha de base eu tenho um tremulado, eu tenho uma fibrilação, eu tenho uma linha de base trêmula, mas eu não consigo enxergar uma onda P porque eu não tenho atividade atrial. Vou falar disso um pouquinho mais na parte de fisiopatogenia, mas eu não tenho atividade atrial, não tenho despolarização do átrio. Então eu tenho um átrio que ele fica fibrilando, ele fica tremendo. Então por isso a linha de base ela é trêmula. Então esse é o conceito de fibrilação atrial. É uma arritmia cardíaca em que eu tenho ritmo cardíaco irregular e ausência de onda P. A aula então é baseada aí na diretriz brasileira de fibrilação atrial, tem disponível no site, eu vou deixar o link também lá na plataforma. Como eu falei, então, ela é a arritmia maligna mais prevalente no mundo. Cerca de 1% da população é acometida dessa arritmia. E quanto mais idosa a população, maior a prevalência. Porque, como a gente vai ver, um dos fatores de risco para fibrilação atrial é o envelhecimento da população, fibrose e dilatação, como eu vou falar. Então, na população idosa, eu tenho maior incidência tanto de degeneração, né, de aspecto fibrocalcífico, quanto também de outras patologias, dilatação, infarto, fibrose. E aí a gente observa isso muito tipicamente, em países em que eu tenho a faixa etária muito elevada, né? A minha pirâmide etária é de população idosa. E a gente tem ouvido falar, né, por que o Covid matou tanto na Itália, porque realmente tem a população mais idosa, e aqui é a mesma coisa. Na Itália também a prevalência da fibrilação atrial é mais alta por conta da população idosa. Na Suécia também podendo chegar aí a 3%. Isso aqui é uma média da prevalência, tá? A gente sabe que na população aí acima de 70, 80 anos, essa prevalência pode chegar a 5, 7%. Então, realmente, ela é muito comum. E aí, como eu falei, tudo que pode dar dilatação, fibrose, degeneração, desgaste, né? Como a gente tem falado sobre o desgaste em forma de calcificação do coração, tudo que pode dar essas coisas vai ser fator de risco, vai ser substrato para a fibrilação atrial. Vou falar mais à frente. Mas então, o que pode dar tudo isso que a gente acabou de falar, né? Dilatação, degeneração fibrocalcífica, inflamação, né? Hipertensão, diabetes, doença valvar, infarto e isquemia, principalmente. Esse é um fator bem importante, porque a isquemia ela vai precipitar a fibrilação atrial, então infarto ou isquemia, insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica, como eu já falei, e a tireotoxicose. Tanto que o paciente, principalmente em pacientes jovens, rígidos, é muito importante pedir avaliação da tireoide. Principalmente se for então um indivíduo de 30, 40 anos que tem o coração estruturalmente normal, a gente tem que suspeitar de alguma causa para essa fibrilação atrial. E a principal delas, então, é tireotoxicose e hipertireoidismo. Por quê? O gatilho para o início da fibrilação atrial é uma extrasístole. Então, se eu tenho um coração taquicárdico, assim como né, hiperadrenergismo, hiperestimulação do sistema adrenérgico, eu tenho taquicardia, eu tenho extrasístole, e isso vai me desencadear a fibrilação atrial nos pacientes que têm alguma predisposição para isso.
tá bom? Aqui só mostrando então o coração normal e um coração com dilatação aí do átrio esquerdo, que é o principal fator que vai ter substrato para fibrilação atrial. E aí existem esses novos fatores de risco que acredita-se que também têm relação com a fibrilação atrial, dentre eles esses dois mais importantes, né? A apneia obstrutiva do sono e a obesidade, porque na verdade esses dois fatores estão interligados, né? No paciente obeso ou no que não tem, no paciente que tem apneia obstrutiva do sono, eu tenho períodos de hipóxia, isso ativa barorreceptores que vão exacerbar o sistema adrenérgico da mesma forma aí da tireotoxicose. Então, esse excesso de adrenalina em pacientes que têm alguma predisposição para isso vai levar à fibrilação atrial. E a obesidade, principalmente na síndrome de Pickwick, que leva à apneia obstrutiva do sono, o que eu tenho? Um volume abdominal que pesa sobre o pulmão. Esse paciente, então, ele entra em períodos de apneia e hipopneia com ativação desses barorreceptores por conta da queda da hemoglobina e da oxihemoglobina, certo? Bebidas alcoólicas, atividade física e a genética aí, todos entrando nesse quesito de hiperativação do sistema nervoso autônomo simpático. Aqui só reiterando, então, né? Lembrando que não é só paciente obeso que tem apneia. Por exemplo, pacientes que têm enfraquecimento aqui dos músculos da glote também podem ter uma queda da língua durante a noite, entrar em respiração apneica e fazer também a ativação dos barorreceptores com a queda da saturação da oxihemoglobina e despertares noturnos frequentes, certo? Essa hipóxia intermitente, então, vai gerar essa hiperatividade do sistema nervoso simpático que a gente mencionou. E aí, mais uma vez, entrando no conceito, ela é uma arritmia supraventricular, porque a origem dela se dá nos átrios, acima dos ventrículos, né? Onde eu tenho um ritmo cardíaco irregular, ou seja, os intervalos R e R são diferentes um do outro. Ora, ó, aqui tem 2 quadradinhos, aqui tem 3, aqui tem 3, aqui tem 2, aqui tem 1. Então, o intervalo entre as ondas R é irregular. Vou falar disso mais à frente. E a ausência de onda P. Aqui eu consigo enxergar direitinho onda P precedendo o QRS, ó. Todos os QRS são precedidos de onda P. E na fibrilação atrial eu não identifico onda P, eu vejo que tem um tremulado de base aqui, ora parece um pouquinho onda P, mas não é caracterizada até porque ela não se repete, tá? E aí, o que acontece? Na fibrilação atrial, eu tenho um sistema arritmogênico que chama micro-reentrada. Vou esperar o próximo slide para falar sobre isso. Mas então, a formação do estímulo. Ele começa no tecido atrial de forma inadequada, sendo que o estímulo ele começa em vários pontos. Ó, normalmente, no ritmo sinusal, eu tenho um ritmo que começa no nó sinusal. Normalmente eu tenho um ritmo que começa no nó sinusal. Deixa eu usar uma caneta preta aqui. Que começa no nó sinusal, passa pelos feixes internodais anterior, posterior e lateral e chega ao nó sinusal, ao nó atrioventricular, do nó atrioventricular, feixe de His e fibras de Purkinje. Na fibrilação atrial, eu não tenho o nó sinusal funcionando. Ele até funciona, mas ele tá quietinho, paradinho, porque tem alguém que tá roubando o estímulo dele. E quem que tá roubando essa geração do estímulo? São vários focos. Então, eu tenho vários focos de geração de estímulo. Então, no átrio inteiro, eu tenho vários. Eu sempre dou um exemplo para o paciente como se fosse um fio desencapado, que fica dando curto ali, fica gerando estímulo e propagando esse estímulo. E aí o que acontece? O nó atrioventricular, ele tem a função de alentecer o estímulo, né, para dar tempo do átrio esvaziar e depois o ventrículo esvaziar. Então, o átrio, ele contrai um pouquinho antes do ventrículo. E isso é normal para o sangue ter tempo de passar do átrio para o ventrículo. Então, é fisiológico do nó AV ter esse alentecimento. Tanto que aqui a gente tem, né, despolarização do átrio e depois a do ventrículo, para dar tempo de encher. Então, ele alentece. E aí, vários estímulos, então, saem de várias partes do átrio e chegam aqui. O nó AV, ele consegue filtrar esses estímulos e só vai passar alguns. Mas mesmo assim, esses alguns que ele passa são com frequência cardíaca elevada, né? Ora,
cada estímulo vai passar. Então, esse estímulo chegou aqui, passou. Esse aqui chegou, passou. Esse aqui chegou, estava em período refratário, não passou. Mas esse que veio daqui passou. Entenderam? Conseguiram compreender direitinho? Vou falar melhor no próximo slide. Esse é um slide que eu adoro, porque eu acho que ele deixa a gente melhor visualizando aí a arritmia, né? Então, no sistema de condução elétrico, eu tenho musculatura estriada cardíaca que vai levar. Só que essa musculatura estriada cardíaca na fibra de condução elétrica, ela é uma fibra um pouquinho mais rápida, né? Ela não é fibra que contrai, ela é fibra que leva estímulo elétrico. Então ela faz isso porque ela tem mais canais iônicos, ela tem potencial de membrana menor, então ela tem mais sensibilidade aos eletrólitos, então ela conduz rapidamente. Cada fibra de condução, ela vai estimular os miócitos ao seu redor. Então, deixa eu fazer aqui um marca-texto para marcar para vocês direitinho. Então, por exemplo, essa aqui é uma fibra de condução. Aqui ao redor dela eu tenho um grupo de miócitos, aqui eu tenho outro grupo de miócitos, aqui eu tenho outro grupo de miócitos. Aqui do lado também, aqui também, aqui também. Então, esse estímulo elétrico, ele sai, ele é gerado em alguma parte, né, no nosso nusal, geralmente, e vai descer. Quando ele chega aqui, ele vai estimulando essas fibras a se contraírem, né, por conta do fluxo e efluxo de eletrólitos. E aí o que acontece? O estímulo sinusal, ele desce pela via beta. Todos nós temos a via beta, que é uma via rápida, mas que tem o período refratário longo. Então, se ela tem um período refratário longo, ela demora a se repolarizar, ela fica não excitável, ou seja, o estímulo desce pela via beta e é conduzido normalmente até despolarizar todos os miócitos. Se eu tenho uma extrasístole, e aí lembre-se que eu falei que o principal gatilho é extrasístole, né, de desencadeamento da FA, esse estímulo ele vai descer pela via rápida, só que quando ele chegar aqui na via rápida, ele vai descer pela via, quando ele chegar aqui na via rápida, ele vai encontrar essa via ainda se despolarizando e se repolarizando, ou seja, em período refratário. Então essa via é não excitável. E aí, como eu falei, a maioria das pessoas tem a via beta. Algumas pessoas ou nascem com a via alfa ou adquirem a via alfa por fibrose, por isquemia, por dilatação, e algumas pessoas geneticamente já têm essa via alfa, que é uma via lenta com período refratário curto. Então, o estímulo ele desce pela fibra de condução e encontra a via beta ainda em período refratário, ou seja, ela ainda está se repolarizando, ela não é excitável. Quando essa extrasístole chegou aqui, ela encontrou essa via bloqueada e vai descer pela via que está disponível, que é a via alfa. Então ele chega aqui. Quando ele chega aqui, a via rápida já passou o período refratário. Então ele desce e continua estimulando e também ele sobe e reentra na via rápida. Quando ele chega aqui, ele encontra mais uma vez essa via também disponível e fica reentrando. Quando ele fica reentrando, entrando várias vezes nesse circuito, ele estimula esses miócitos várias vezes. Então é por isso que eu tenho essas contrações tremuladas, tremendo, porque nisso eu tenho essa via e essa fibra de condução. Logo aqui do lado eu tenho outro, vou desenhar do lado de cá. Logo aqui do lado de cá eu tenho outra fibra de condução, como aquela ali, que por sua vez vão estimular esses miócitos aqui. Então, esses miócitos vão ficar contraindo de frequência bem acelerada e esses miócitos de cá também vão ficar contraindo de forma bem acelerada. E isso vai me gerar, então, cada pedaço de miocárdio contraindo num determinado tempo. Isso vai me gerar, então, esse tremo lá da linha de base. Ok? E essa fibrilação do átrio. Então, o átrio ele não tem uma contração sincrônica. Tum, tá. Ele fica tremendo, ok? Aqui só exemplificando isso que eu desenhei aqui de amarelinho, tá? Que aí a via lenta chega aqui, não consegue passar pela rápida, desce pela lenta. Quando chega aqui, ele estimula para baixo e entra novamente, ele reentra na via, formando esse looping eterno. E aí, qual é o problema do átrio ficar tremendo desse jeito, ficar fibrilando? Né? Porque se você for pensar, o enchimento ventricular, a maior parte do enchimento ventricular se dá na fase de enchimento rápido, que é simplesmente por diferença de pressão entre o átrio e o ventrículo. Então, uma vez que a válvula mitral, principalmente, se abre,
Por diferença de pressão, esse sangue escorre para dentro do ventrículo esquerdo. E os 20% de volume final dentro do átrio corresponde à contração atrial, que aí através da contração consegue esvaziar o átrio. Como eu tenho uma perda dessa contração, teoricamente eu não tenho tanta perda em termos de volume, porque o débito cardíaco vai continuar o mesmo. Tem uma perda pequena disso, isso geralmente não dá sintoma. Mas o problema realmente é o átrio ficar tremendo, fibrilando. E aí, com essa fibrilação, eu tenho ativação, né, dos três fatores daí da tríade de Virchow. Então, eu tenho uma alteração tanto da estase, né, circulatória, eu não tenho a dinâmica correta, o sangue ele fica parado ali dentro do átrio. Eu tenho disfunção endotelial, porque eu tenho esse turbilhonamento do sangue, então eu acabo gerando um estresse de cisalhamento. E eu tenho um estado de hipercoagulabilidade por conta de ativação dos fatores de coagulação. Uma vez que eu tenho, então, esses fenômenos de turbilhonamento do sangue, eu tenho a ativação dos fatores de coagulação. Então, essa ativação dos três fatores da tríade de Virchow vão me gerar um estado pró-trombótico e a tendência de formar coágulos e trombo dentro do átrio esquerdo, principalmente. E aí o perigo é se algum desses trombos ou coágulos se soltarem e parar na circulação sistêmica, eu tenho a principal complicação da fibrilação atrial, são os AVC, os acidentes vasculares cerebrais encefálicos, né, isquêmicos. Posso ter também trombose para qualquer outra parte do organismo. A gente vê às vezes trombose arterial, né, por conta de tromboembolismo, mas aí já é mais raro. Realmente o tromboembolismo mais comum é para território carotídeo, cerebral, principalmente cerebral média, dando AVC. Então aí a gente já entra na primeira parte do tratamento, que é anticoagular esses pacientes para não formar esse coágulo. E aí então eu tenho um átrio que se despolariza várias vezes, né? Cada parte do miocárdio se despolarizando em um tempo. Isso vai me gerar então o átrio se contraindo aí a 400 a 700 vezes por minuto. Como eu falei, eu tenho essa perda da contração atrial, mas que vai me gerar só uma perda de 20% no débito cardíaco, que a maior parte do volume do enchimento ventricular ocorre na fase de enchimento ventricular rápida, que é passiva, é simplesmente por diferença de gradiente. Mas mesmo assim, isso pode me gerar essa perda, que pode dar um sintoma, mas geralmente esse sintoma é muito inespecífico e imperceptível. O pior, a principal complicação disso realmente é a formação de trombos atriais e essas embolias sistêmicas, principalmente para território cerebral, que vai dar aí os AVCs. Aqui só repetindo tudo que a gente já falou, né? Qualquer alteração estrutural, dilatação, os fatores de risco que vão causar inflamação, tudo isso pode desencadear fibrilação atrial, incluindo aí a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vai me gerar um estado hipercinético, com muita extrasístole, e o paciente que tem predisposição com a via alfa vai me gerar, então, desencadear a fibrilação atrial. Aqui entrando na classificação da fibrilação atrial, a gente tem uma classificação que engloba o tempo de fibrilação atrial e o tipo com relação à presença ou não de válvula, de prótese, né? E aí, com relação ao tempo, a gente tem a fibrilação atrial paroxística, que é aquela que dura menos de 7 dias. Então, ela aparece de forma espontânea e termina de forma espontânea, com uma duração máxima de 7 dias. Na maioria das vezes, essa FA paroxística, ela dura só 24 horas. Ela aparece e desaparece nesse período. E aí, na maioria das vezes, o paciente está em ritmo sinusal e faz esses períodos curtos de fibrilação atrial. A fibrilação atrial persistente é aquela que dura mais de 7 dias, e aí ela pode ser de longa duração, quando dura mais de 12 meses. Mas é uma fibrilação que fica mais de 7 dias por período indeterminado. E a fibrilação atrial permanente é aquela que a gente decide que o paciente vai ficar em fibrilação atrial. Ou seja, é um paciente que já tem o átrio muito aumentado, já tem uma insuficiência cardíaca, já tem fibrose. Então, a gente sabe que ele não vai ficar em ritmo sinusal. Então, o paciente, juntamente com o médico, decidiram, por opinião, que o paciente vai ficar em fibrilação atrial.
E com relação à presença ou não de prótese, a gente classifica entre FA valvar e não valvar. Então, a FA valvar é aquela que tem prótese mecânica ou biológica em qualquer posição, plastia mitral ou estenose mitral grave. Então, fibrilação atrial valvar, prótese mecânica ou biológica em qualquer posição, plastia mitral ou estenose mitral importante. E a FA não valvar é a fibrilação atrial que não tem nenhum desses fatores. Então, fibrilação atrial no paciente que tem estenose aórtica. Fibrilação atrial não valvar. Fibrilação atrial no paciente que tem insuficiência mitral. Fibrilação atrial não valvar, tá? Como a gente já mencionou, então a fibrilação atrial é um fator de risco para acidente vascular encefálico, né? É a principal fonte emboligênica de etiologia cardíaca. A gente tem outras causas, né? A FOP, o trombo de VE, mas a fibrilação atrial é a principal fonte emboligênica, representando aí 45% dos casos quando comparada com outras cardiopatias que eu acabei de citar. Tanto que o paciente que tem um quadro de AVC, a primeira coisa que a gente vai investigar é se ele tem fibrilação atrial, porque isso vai mudar o tratamento. Com relação ao prognóstico da fibrilação atrial, como a fibrilação atrial está relacionada com a incidência de AVC, tanto isquêmico quanto hemorrágico, se essas duas condições não forem evitadas, o prognóstico é muito ruim. Fora que também a fibrilação atrial, às vezes, ela não chega a causar alterações de artérias de médio calibre, mas elas vão fazer pequenos trombos, pequenos êmbolos que vão obstruir artérias pequenas e isso vai causar demências vasculares, né? Então tem a relação com alterações cognitivas e insuficiência cardíaca porque elas coexistem em uma alta prevalência, né? Já que a dilatação, a miocardiopatia dilatada e insuficiência cardíaca é o principal fator de risco para fibrilação atrial. E só lembrando que a fibrilação atrial na insuficiência cardíaca aumenta o risco de morte em 2 vezes. O quadro clínico do paciente, geralmente o paciente ou se apresenta já por diagnóstico de uma complicação, o que é muito comum. Então, é um paciente, como eu citei, né, que ele teve um AVC e então durante a investigação é detectada aí uma arritmia, né, ou outras embolias. Aqui a gente tem uma foto de uma tomografia, né, evidenciando realmente aí um AVC bem extenso de artéria cerebral média. Ou o diagnóstico pode ser dado pela patologia, pela fibrilação atrial em si, né? Na maioria das vezes os pacientes têm palpitações, pela taquicardia, né? São pacientes que batem a 130, 150, 180, então ele sente esse desconforto torácico devido à palpitação. Pode ter sinais de baixo débito, né? Porque o coração ele bate tão rápido que às vezes ele não deixa ocorrer o enchimento adequado do ventrículo. Então, sudorese, dispneia, dor torácica, ou muitas vezes o paciente é até assintomático, descobre em um exame de rotina em consulta com o cardiologista. No exame físico, a principal alteração realmente é o ritmo cardíaco irregular, né? O pulso é irregular e a ausculta também a gente detecta a avaliação, né, de irregularidade e um déficit de pulso, porque tem um déficit de enchimento do ventrículo, então às vezes eu tenho um pulso mais fino. E aí, passando agora da parte, né, de fisiopatogenia, de entender como se forma, do quadro clínico, nós vamos passar para o tratamento. Vou passar rapidamente sobre a abordagem do pronto-socorro, não é o foco da aula, a gente vai estudar mais a parte ambulatorial, mas acho importante a gente mencionar também. Então, esse é um eletro típico de fibrilação atrial. É o paciente que vai chegar no pronto-socorro, referido palpitação, mal-estar, desconforto torácico, e aí você roda o eletrocardiograma, você detecta ritmo cardíaco irregular, então na ausculta você já consegue detectar, né, uma irregularidade, roda o eletrocardiograma, e aí você identifica os intervalos RR variáveis, ó, hora 3 quadradinhos, hora 1 quadradinho, hora 2 quadradinhos. Então, realmente é um ritmo cardíaco irregular. Você vai procurar onda P e não consegue identificar a onda P. Muito pelo contrário, você só identifica uma linha de base tremulada. E a partir daí, qual é a conduta a partir de então? A primeira
definição que tem que ser feita aqui do paciente que chega com fibrilação atrial é definir se ele tem instabilidade ou estabilidade hemodinâmica. Então, se o paciente tem instabilidade hemodinâmica, ou seja, o coração dele está batendo tão rápido que não está dando tempo do ventrículo encher para manter o débito cardíaco. E isso é um sinal de gravidade, né? Uma urgência que tem que ser revertida na hora. Porque se ele não estiver batendo tão rápido que o débito cardíaco dele cai e ele não consegue perfundir as coronárias, ele vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Então, quais são os sinais de instabilidade hemodinâmica, né? Hipotensão, com pressão arterial média abaixo de 60, 65, né? Pele fria, pegajosa, dor torácica, dispneia, confusão mental, diminuição do débito urinário. Então, todos esses são os critérios de instabilidade hemodinâmica. Então, PA pressão arterial média menor que 65, 60, 65, pele fria, pegajosa, sudoreico, dor torácica, dispneia, insuficiência respiratória e diminuição do débito da urina, mas que já é mais difícil de avaliar. Então, se o paciente chega com dor torácica, confusão mental, hipotenso, pele fria e pegajosa, você tem que reverter essa arritmia na hora, porque o perigo maior é ele evoluir para parada cardíaca. Então, se ele tem instabilidade hemodinâmica, a conduta imediata é cardioversão elétrica com 200 joules, cardioversão elétrica sincronizada. Vamos falar mais um pouquinho lá adiante. Mas se o paciente não tem estabilidade hemodinâmica, ele chega lá conversando, ele fala que já tem 2 dias que ele está sentindo desconforto, essa palpitação, achou que era ansiedade, achou que fosse passar, não passou, decidiu procurar o pronto-socorro. Mas ele está conversando, pressão 12/8, a frequência cardíaca ali de 120, nenhuma outra alteração no exame físico. Então, a primeira conduta a gente define. Então, ele não precisa de cardioversão elétrica de urgência, que dá para você fazer o tratamento direitinho. E aí a próxima coisa a definir é se essa fibrilação atrial é aguda ou crônica, ou seja, se ela tem menos ou mais que 48 horas. Por quê? Se essa fibrilação atrial tem menos de 48 horas, então ainda não deu tempo de formar trombo no átrio esquerdo, coágulo, né? Por conta da tríade de Vinchove. Ainda não tem esse processo, demora aí 48 horas. Então, se o paciente relatou que ontem à noite ele começou essa palpitação, né? Ele conseguiu identificar a hora que começou e tem menos de 48 horas, então não tem trombo dentro do átrio esquerdo. Agora, se ele fala que já tem 2 dias que está sentindo isso, de vez em quando sente, e está incomodando, só que piorou nas últimas horas, então é uma FA crônica, que provavelmente já tem trombo no átrio esquerdo. Então aí a conduta muda, certo? Se ele já tem mais de 48 horas, então eu tenho que anticoagular esse paciente primeiro. Por quê? Se eu fizer uma cardioversão elétrica ou química, né, se eu decidir que ele tem que ir para ritmo sinusal, né, ou por choque ou por medicação, e o coração que estava em fibrilação atrial for para ritmo sinusal e ele tiver um trombo lá dentro, eu posso, na hora do choque ou da cardioversão, o coração ficar atordoado. E às vezes esse atordoamento gera alguns batimentos fora do lugar e isso pode gerar desprendimento de um coágulo e precipitar, então, um evento tromboembólico, certo? Então, recapitulando, CFA tem mais de 48 horas, então possivelmente já tem trombo dentro do átrio esquerdo. Então eu não posso fazer cardioversão, nem química nem elétrica, porque se ele tiver um trombo e eu mudo de ritmo de fibrilação atrial para sinusal, eu posso precipitar, por conta do atordoamento do miocárdio, precipitar um desprendimento de um pequeno coágulo e fazer um tromboembolismo. Então a primeira conduta na FA crônica estável é anticoagulação plena. E aí depois, controle da frequência cardíaca. Agora, se a FA é aguda, não deu tempo ainda de formar trombo. Então, eu posso fazer a cardioversão química ou elétrica. Fica a critério do médico e do paciente. Porque o risco emboligênico é muito pequeno, ainda não deu tempo de formar trombo. Aqui mostrando, então, um desfibrilador. Esse aparelhinho tem em qualquer emergência, em qualquer sala de urgência e emergência. E ele é ligado com 2 pás. Saindo aqui, 2 pás. Que vão ser acopladas, né, localizadas no tórax do paciente.
e são essas pás, né, através da ativação do cardiodesfibrilador, que vai disparar um choque que vai fazer o coração assumir o ritmo sinusal novamente. E é muito importante na fibrilação atrial a gente lembrar de sincronizar a cardioversão elétrica. Por quê? No momento que eu disparo o choque, o desfibrilador ele vai mandar esse choque em qualquer lugar. Só que eu não posso mandar esse choque em cima da repolarização do ventrículo, no finalzinho da onda T. Porque se ele mandar uma onda R em cima da T, eu vou fazer um fenômeno R sobre T e isso pode degenerar para taquicardia ventricular, porque eu mandei uma onda R antes do tempo. Então isso degenerou para taquicardia ventricular. Eu tenho que sincronizar, porque na hora que eu localizar as pás, vai ter um monitor, né? E esse monitor vai achar a onda R e vai mandar a onda R em cima da onda R mesmo. Ok? Então, sempre lembrar na fibrilação atrial, a cardioversão elétrica é sincronizada. Esse botãozinho aqui que chama sync. Tá? Eu não vou sincronizar quando eu não tiver pulso, ou seja, FV ou TV sem pulso, porque aí eu não consigo, eu não tenho onda R, na FV eu já não tenho onda R. Então, se eu apertar o botão de sincronizar, as pás vão ficar procurando, não vão achar onda R e não vai disparar o choque. Então, quando for fibrilação atrial ou ritmo de parada, não se deve apertar o botão sync. Tá? E aí, cardioversão elétrica com 200 joules, a gente vai rodar o botão aqui para 200 joules e apertar o botão que fica na própria pá para disparar o choque. Então, recapitulando, o paciente chega, doutor, hoje de manhã eu comecei com essa palpitação, um desconforto aqui, e eu tô passando mal, eu desmaiei em casa, e aí você vai monitorizar o paciente, rodar o eletro, rodou o eletro, viu que tem fibrilação atrial, puxou a pressão tá 8/4, né? Fora isso, ele começou a virar o olho, tá confuso, desorientado, a pele tá fria, pegajosa, e os batimentos estão em 200 batimentos por minuto. Ou seja, é um paciente que tem FA com instabilidade hemodinâmica. Se eu não proceder a uma cardioversão elétrica nesse momento, o paciente corre risco de vida, né? Corre risco de parada cardiorrespiratória. Então, vou proceder a cardioversão elétrica sincronizada. Aqui só mostrando a localização das pás, né? Infraclavicular e no ápice aqui do ventrículo esquerdo, né? Localizei as pás, apertei o botão sync, botei em 200 joules e apertei o botãozinho, que é esse que fica aqui, para disparar o choque, ok? Né? Faz uma sedação leve, claro, e dispara o choque para fazer a cardioversão. Segundo cenário, o paciente chega com queixa de palpitação, que começou hoje pela manhã, mas só teve um desconforto, ele ficou meio preocupado, achou que poderia ser alguma coisa e decidiu ir no pronto-socorro. Ok, botei monitorização, fiz o eletrocardiograma, identifiquei que é uma fibrilação atrial, mas o paciente só queixa mesmo desse desconforto leve no tórax, pressão 12/8, batimentos aí de 120, bem tranquilinho. E ele fala que ele tem certeza que começou hoje de manhã, que ele já estava trabalhando e começou a sentir essa palpitação, ou seja, tem menos de 48 horas. Então, como é uma fibrilação atrial aguda, sem instabilidade hemodinâmica, a gente pode fazer cardioversão química ou elétrica. A cardioversão elétrica é essa do mesmo jeito que a gente já citou, ou a cardioversão química com as medicações que eu vou falar mais à frente. Lembrando sempre de já iniciar também a anticoagulação com a enoxaparina ou heparina plena. Ok? Então, esse é o segundo cenário. Anticoagulação, cardioversão química ou elétrica. E aqui, não necessariamente eu preciso de fazer cardioversão química também. Não preciso fazer cardioversão. Eu posso fazer anticoagulação e controle de frequência. Às vezes é um vozinho que tem insuficiência cardíaca, que ele já teve outros episódios de fibrilação atrial, né? E teve de novo. Eu imagino que ele vá ter essas recorrências. Então, anticoagulação e controle de frequência com as medicações que a gente vai falar mais à frente. E o último cenário é o paciente que chega falando que já tem uma semana que ele está sentindo essa palpitação, esse desconforto, mas que piorou hoje pela manhã, ele está sentindo mais acelerado, começou a sentir um desconforto maior no tórax. Você vai monitorizar, rodou o eletro, viu que tem fibrilação atrial, pressão 12/8, os batimentos 150,
está conversando normal, nenhuma outra alteração no exame físico, mas é uma FA crônica que já tem mais de 48 horas. Então, a chance dele ter trombo no átrio esquerdo é grande. Então, nesse caso, a primeira coisa a fazer é anticoagulação. E aí, anticoagulação, como ele está tendo desconforto, eu não vou fazer cardioversão, mas eu posso fazer o controle da frequência com as medicações que a gente vai falar mais à frente, certo? E aí, para esse terceiro cenário, ainda existe uma outra opção, porque o problema nesse caso é eu suspeitar que ele tem trombo no átrio esquerdo. Então, se eu fizer um ecocardiograma transesofágico e vir que não tem nenhum trombo, ele não tem coágulo, opa, aí não tem problema. Posso fazer cardioversão química ou elétrica sem problema, porque o problema é a gente achar que ele tem algum trombo ou algum coágulo dentro do átrio esquerdo, certo? E aí é a anticoagulação por 3 a 4 semanas. Lembrando que após a cardioversão, para a gente aumentar a taxa de sucesso e a chance desse paciente continuar em ritmo sinusal, a gente faz uma dose de amiodarona por 3 a 6 meses para garantir, para estabilizar a membrana, né? Ainda nesse tempo o miocárdio está meio atordoado, e a anticoagulação por 3 a 4 semanas, lembrando que é um miocárdio instável que pode voltar com a fibrilação atrial. Então, para a gente garantir anticoagulação, aqui na verdade não é nem 3 a 4 semanas, tá? Aqui é pro resto da vida, na verdade. Porque, como a gente vai ver, o que indica a anticoagulação não é se o paciente reverteu ou não, é o risco tromboembólico dele, tá? Vou falar mais à frente também. Então, para finalizar, com relação ao tratamento da fibrilação atrial, a gente tem um tripé. E esse tripé é composto por cardioversão, químico-elétrica, a depender da situação, anticoagulação e controle da frequência. Aí, né, cada caso vai ser tomado um tipo de tratamento. E a fibrilação no consultório? Então, aqui é muito importante pesar os fatores de risco que o paciente tem. Então, o paciente que chega no consultório, geralmente ele está com uma FA estável, ele não sente nada, nem palpitação esse paciente não tem. E aí, o que a gente vai fazer? A gente faz uma cardioversão química ou elétrica, a gente programa uma cardioversão elétrica, a gente faz só anticoagulação e controle de frequência. Então, os dois estudos que avaliaram isso foram o AFIRME e o RACE. E eles pegaram esses pacientes, né, estáveis e tudo, e em um grupo eles fizeram anticoagulação com controle de frequência e no outro grupo eles fizeram cardioversão com controle de ritmo, voltaram esses pacientes para ritmo sinusal. E os dois estudos mostraram que não houve diferença de mortalidade, ou seja, quem ficou em ritmo sinusal não morreu mais do que quem ficou em fibrilação atrial, não houve diferença. A diferença que houve foi o seguinte: o paciente que ficava em ritmo sinusal, como eu tive que usar muita droga antiarrítmica para esse paciente, eu tive muito efeito colateral das drogas antiarrítmicas, principalmente da miodarona. Então, não tem diferença de mortalidade, a gente pode decidir entre um ou outro, e aí considerando, né, esses efeitos colaterais das drogas, considerando ainda insucesso do tratamento anterior, ok? E aí, quando que eu vou decidir por um e outro, né? Manutenção do ritmo ou controle da frequência com anticoagulação? Aí vai depender de uma série de fatores, né? Na prática clínica, eu acabo decidindo por deixar em FA e fazer controle de frequência cardíaca com anticoagulação. Por quê? Esses pacientes que têm a via alfa, que têm tendência, que têm genética, se você fizer a cardioversão elétrica, a chance dele voltar é muito grande. Inclusive se ele fizer a ablação, porque a ablação é um procedimento invasivo em que eu entro com um eletrocautério e faço uma queimadura, né? Uma crioablação. Eu vou queimando aqueles microfocos de reentrada. Só que eu tenho um átrio que ele é todo cheio daqueles reentradas. Então, por mais que você vai queimando ali, sempre fica um ou outro para trás. A taxa de sucesso da ablação é 50%. Então, 50% fica bom, 50% vai voltar. E da cardioversão elétrica, a taxa de insucesso é maior ainda. Então, principalmente se for um paciente de idade, que ele já tem degeneração, já tem desgaste, né, fibrocalcificação, se for insuficiência cardíaca, se for um paciente que tem doença da tireoide. Então, todos esses fatores levam a gente a tendenciar a deixar o paciente em fibrilação atrial. Né, cardiopatia estrutural, se ele já teve infarto, porque ele tem fibrose, isquemia, certo? Então, todos esses deixam a gente tendenciosos a deixar o paciente em fibrilação atrial. Agora, se é uma causa reversível,
por exemplo, um pós-operatório de cirurgia, ou um hipotiroidismo que você tratou e está controlado. É uma causa reversível, né? Não é estrutural do paciente. Então, nesses casos, a gente prefere deixar fazer cardioversão e manutenção do ritmo, tá? E do tratamento de evoluções anteriores, né? O paciente já fala, a gente tem alguns pacientes assim, que já fizeram ablação, voltou para FA e, né, já teve falha do tratamento anterior. Então, a gente decide também fazer a manutenção da frequência cardíaca, controle da frequência cardíaca e anticoagulação. E aí a manutenção do ritmo, a reversão para ritmo sinusal, geralmente eu deixo para esses pacientes de causa reversível ou para o paciente jovem que não tem alteração estrutural. E aí, então, eu vou anticoagular todo mundo? Eu vou anticoagular quem tem alto risco para evento trombembólico. E aí, quem diz pra gente quem tem alto risco de evento trombembólico é o Chad-Svarsky. O Chad-Svarsky foi um score criado que tem essas pontuações aqui, cada letra indica um critério, e a depender desse critério, ele me diz se o risco trombembólico é alto ou baixo. Então, o C é de cardiopatia, do paciente que já tem insuficiência cardíaca, H de hipertensão, A de idade, então idade acima de 75 pontua 2, tá? D de diabetes, S de stroke, então se o paciente já teve AVC, é também um dos critérios que pontua 2, ou seja, se ele já teve AVC, o risco dele ter outro AVC é muito grande. O paciente que tem vasculopatia, né, que tem doença coronariana, ou doença carotídea, ou doença arterial obstrutiva periférica. A idade, aí aqui eu tenho duas pontuações para a idade, né? Idade de 65 a 74, pontua 1. Acima de 75, pontua 2. E sex category. Então, mulher, pontua 1 também, mulher faz mais fenômeno trombembólico. E aí, a somatória desses pontos vai me dizer o risco trombembólico desse paciente. Se o Chad-Svarsky for 0, o risco dele é 0. E à medida que a pontuação vai aumentando o risco do paciente, sendo que no Chad-Svarsky máximo, o risco é de 15% ao ano. Então, o paciente que tem Chad-Svarsky 0, que não tem a taxa de evento é 0, eu não preciso anticoagular. O paciente que tem Chad-Svarsky 1, aí ele já tem um certo risco, mas o risco é baixo. Pode ser definido em conjunto com o paciente, ele pode ou não anticoagular. E o paciente que tem Chad-Svarsky 2 é obrigatório, acima de 2 anticoagula todo mundo, tá? Isso é muito importante vocês saberem para a prova e para a vida. Então, aqui isso que a gente já falou, né? O Chad-Svarsky eu faço em todos os pacientes. Pacientes de baixo risco, ou seja, Chad-Svarsky igual a 0, não precisa de terapia antitrombótica. O risco trombembólico é tão baixo que ele não precisa de anticoagulação. O paciente que tem Chad-Svarsky igual a 1 pode ou não ser instituída, e aí sempre conversando com o paciente, avaliando se ele tem risco de sangramento, né? Porque os anticoagulantes aumentam o risco de sangramento, então sempre avaliando também o risco de sangramento. E o paciente que tem Chad-Svarsky maior ou igual a 2, todo mundo anticoagula. Essa tabela mostrando, como eu falei, a taxa de AVC, né? Chad-Svarsky igual a 0, a taxa de AVC é 0. No Chad-Svarsky máximo, a taxa é 15% ao ano. E aí, quem são as drogas que fazem cardioversão química, que são drogas antiarrítmicas? Amiodarona, sotalol e propafenona. De importante para vocês, amiodarona e propafenona, tá? Sotalol, não precisa saber não, que não é muito usado. E quem são as drogas para controle de frequência? Principalmente beta-bloqueadores, bloqueador de canal de cálcio, e a amiodarona também pode ser usada só para controle de frequência, mas lembrando que corre risco de fazer cardioversão química desses pacientinhos de amiodarona, mas mais usado é beta-bloqueador mesmo. E aí é muito importante também a gente considerar o risco de sangramento desses pacientes, porque eu vou estar dando uma medicação, uma droga, que vai aumentar a tendência hemorrágica dele, né, que anticoagula o paciente. Então é muito importante a gente avaliar esse risco de sangramento. A gente avalia o risco de sangramento através desse outro score que chama RAS-BLED, que cada letra também é uma pontuação.
H de hipertensão, e essa hipertensão aqui é a hipertensão não controlada. A de anormalidade hepática ou renal. S de stroke, então AVC pontua tanto para risco trombótico quanto para hemorrágico. B de bleeding, sangramento prévio. L de labilidade de INR, às vezes é o paciente que você começou a anticoagular, ora o sangue anticoagulou demais, ora ele tá pouco anticoagulado, então ele fica com essa labilidade. É de elderly, então também idade é fator de risco tanto para tromboembolismo quanto para sangramento acima de 65 anos. E D de drogas, se o paciente faz outras drogas que possam ter interação. Então, anti-inflamatórios, antiplaquetários, né, AES, clopidogrel e álcool também. Se eu tenho aí o somatório de pontos, né? Se eu tiver o somatório de pontos acima de 3, eu tenho um alto risco de fenômenos hemorrágicos, então a tendência também é não anticoagular esses pacientes ou anticoagular numa dose menor. Tá? Então, se o paciente tem baixo risco tromboembólico, mas alto risco de sangramento, eu vou preferir não anticoagular. Se o paciente tem alto risco tromboembólico e alto risco de sangramento, eu vou pesar risco-benefício, quem tem maior risco, e de preferência usar doses baixas das medicações. E aí, quem são as opções para coagulação? Então, a gente falou sobre drogas que fazem cardioversão química, drogas que fazem controle de frequência e aqui as drogas que fazem anticoagulação. A gente tinha até então, até um tempo atrás, somente a varfarina, que é o inibidor dos fatores dependentes de vitamina K. 2, 7, 9 e 10. Só que a varfarina é uma medicação muito instável, né? Você precisa de ficar dosando no sangue para avaliar o tempo de ativação da protrombina. Ele varia muito de acordo com a idade, sexo, composição corporal. Então, é uma medicação que o risco de sangramento dela era muito alto. E aí, então, foram se testando esses novos anticoagulantes que fazem inibição direta ou do fator 10A ou do fator 2A. São drogas mais seguras, porque eles inibem diretamente somente um fator. E você não precisa ficar dosando, porque eles não fazem alargamento do tempo de ativação da protrombina, do TAP, e são drogas mais seguras, elas têm menos risco de hemorragia. E aí, quem são as opções que a gente tem? Aqui a gente tem os inibidores do fator 10A, rivaroxabana, apixabana e edoxabana. Aqui ó, já dá uma dica, então, XA 10A. 10A e 10A. E a inibidor direto do fator 2A, a dabigatran, 2D de 2, D de 2A. Tá? Então, aqui só repetindo os anticoagulantes, né, os antagonistas da vitamina K, que aí entra a varfarina, e os novos anticoagulantes, que são drogas excelentes, mas que têm contraindicação, né? E aí, quem são as contraindicações dos novos anticoagulantes? Principalmente o paciente com disfunção renal importante, porque esses pacientes não foram testados, na verdade, é um paciente tão grave que ninguém quis nem mexer nele, né? Então, para esses pacientes é a varfarina, ou os pacientes que têm FA valvar. Porque o paciente que tem FA valvar, ele também tem alto risco tromboembólico, só pelo fato de ter prótese, estenose mitral ou plastina mitral. Então, esses pacientes também não dá não foram testados com relação aos novos anticoagulantes. Então, paciente com disfunção renal ou FA valvar tem que ser a varfarina. Aqui só mostrando os estudos que testaram, né, os novos anticoagulantes em comparação com a varfarina. E aí, só relembrando então, que depois da cardioversão elétrica, eu tenho que manter a anticoagulação e tenho que manter a amiodarona por 3 a 6 meses. E aí, lembrando que mesmo depois da cardioversão elétrica ou ablação, eu não posso suspender a anticoagulação, porque quem me indica anticoagulação é o Chades-Vasque, tá? Como eu falei, fibrilação atrial valvar é igual a anticoagulação oral com varfarina. No caso de FA valvar, eu também não preciso calcular o Chades-Vasque, porque o risco tromboembólico já é muito alto, tá? Então, fibrilação atrial, não preciso de calcular Chades-Vasque, já tenho que anticoagular, e anticoagulação com varfarina, tá?
Uma opção, principalmente para pacientes que têm alto risco tromboembólico, mas também têm alto risco de sangramento, é fazer a oclusão do apêndice atrial esquerdo. Porque a gente sabe que o principal local de formação de trombo é no apêndice atrial esquerdo, lá na auriculeta esquerda, é o principal local de formação de trombo. Então, se eu venho aqui e coloco uma prótese aqui, Amplatzer, tapando a auriculeta, eu não vou ter formação de trombo. Então, é uma opção boa, mas que assim, o SUS não fornece, os planos de saúde também não é obrigatório, é um procedimento caro, então quase não é feito, mas é uma opção para os pacientes que têm alto risco tromboembólico, mas também têm alto risco de sangramento que eu não quero fazer anticoagulação. Aqui mostrando a prótese, ó. Fechei aqui a auriculeta, não vazou trombo para circulação. Esse slide está aqui só para falar um pouquinho das drogas que fazem cardioversão química, né? Como eu falei, as principais são a amiodarona e propafenona. E aí, quando que eu vou usar uma ou outra, né? Se o paciente tem cardiopatia estrutural, aí eu tenho que usar a amiodarona, por conta do mecanismo de ação. Se o paciente não tem doença estrutural, eu posso usar a amiodarona, mas preferencialmente eu vou usar a propafenona, que é uma medicação melhor. Aqui só mostrando uma fotinha da ablação, que é aquele procedimento que eu falei por via hemodinâmica, que entra com um catéter, um eletrocautério, e vai fazendo uma crioablação, uma queimadura nos locais aqui mais prováveis de fibrilação atrial. E queima aquelas vias de condução. Então é isso, essa é a aula de fibrilação atrial, essa doçurinha aí para vocês ficarem em casa, e espero que tenham aproveitado. Realmente é uma matéria importante para vocês saberem, estudem, e vou botar as questões TGPI e tentar aqui essa semana, né? Vamos ver, eu não sei se pode botar a questão dessa aula, você tem que botar da semana passada. Vou verificar e coloco lá. Desejo uma boa prova para vocês. Um beijo, até semana que vem.